Beleza, vamos começar falando de usuários então, tá? Vamos clicar aqui então, usuários. A ideia de adicionar usuários, tá? É para quem já mexeu no AD, a ideia é a mesma. Mas para quem nunca viu, nunca mexeu no AD, seria mais ou menos como adicionar usuário. É uma conta local mesmo, no Windows, por exemplo, tá? Você tem a sua conta administrador, você quer adicionar uma conta para alguém da sua casa que mexa no seu computador, mas que tenham privilégios determinados, né? Não tenho todos os privilégios administrativos, mas privilégios básicos, né, de usuário padrão. É mais ou menos essa ideia, tá? Quando você clica em usuários, a sua conta, no seu caso, né, do seu nome que você criou, na hora que você criou a assinatura do Azure e tudo mais, tem que aparecer aqui, tá? Para adicionar um novo usuário, então, a gente tem que vir aqui na opção novo usuário, tá? Aí tem duas opções que você pode utilizar, que é um usuário interno ou um usuário externo, tá? A diferença entre eles é o seguinte: pensa no usuário externo como um fornecedor, tá? Você tem ou trabalha numa organização, numa empresa, tá? Mas você tem prestadores de serviço que precisa de acesso a um determinado recurso, a um computador, nem que seja a internet, para cadastrar qualquer coisa, você deu uma permissão para ele temporária, tá? Ele não tem acesso, esse usuário externo não tem acesso aos recursos internos da sua empresa, tá? Vamos pegar um exemplo simples aqui. A pasta de rede da empresa. Ele não vai ter acesso a isso, tá? Mas ele vai ter acesso a outras coisas. E o usuário interno já está dentro da empresa, já tem acesso a mais coisas. É claro que você pode determinar o que, que ele vai, o que, que ele não vai, tá? Mas ele é identificado dentro da empresa, certo? Simplesmente essa a diferença. Um exemplo bom que a gente pode demonstrar aqui, que às vezes pode ser mais fácil de você visualizar, entre essas contas, o usuário externo, por exemplo, ele não pode nem alterar a foto do perfil dele. Tá? Vamos supor que ele tem uma conta local na sua empresa, tá? Mas na conta local, os usuários internos podem alterar o nome, podem alterar informações, podem alterar a foto, por exemplo, né? Mas o usuário externo não pode fazer nada, nada. Nem nome. Aparece lá como convidado, a não ser que você muda. Então, essa é a diferença, beleza? Vamos criar um usuário interno, então. O que que acontece? Quando você cria um usuário interno, ele vai já estar vinculado ao domínio, tá? Que a Microsoft criou. Então, aquele que a gente falou no vídeo passado, tá? Que eu falei no vídeo passado. Pega o e-mail, o que você criou aqui, geralmente é o e-mail, tá? Tira o arroba e coloca um ponto onmicrosoft.com, tá? Geralmente é assim. É claro que se tiver seu domínio, isso aí a gente vê depois, se você tiver seu domínio próprio, dá para trabalhar com ele aqui dentro do Azure, tá? Mas, por enquanto, vamos assim mesmo. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui o Z1. Aqui embaixo, o apelido do e-mail, tá? Você pode mudar ou você pode deixar marcada essa opção para derivar do PN, tá? O que seria o nome aqui, tá? Eu vou deixar marcado mesmo, aí é por conta do freguês. O nome de exibição seria o nome, vamos supor, vamos logar no Windows, por exemplo. Quando você loga lá no Windows, tem o seu nome. Ou tem admin ou user, geralmente a gente coloca user sim quando está fazendo teste, né? É aquele nome de exibição, tá? Então bora colocar o nome aqui. Vou colocar aqui user de teste. E obviamente tem que ter a senha, tá? Você tem duas opções. O Azure pode gerar para você a senha automaticamente. E você passa a senha para o usuário, tá? Ou você mesmo pode colocar. Só tem um detalhe, tá? Eu vou colocar uma senha aqui. Já vi os critérios ali, né? 8, tal, tudo mais. Passou correndo, mas é o mesmo. Oito critérios, entre maiúsculo e minúsculo, um caractere especial. Aqui tem um ad a mais aqui, ó. A nova senha não pode ser fraca ou comumente usada. O que que é isso? Olha a senha que eu coloquei aqui, ó. Geralmente quando a gente faz um AD local, o usuário tem que, aqui também não é, vai ser diferente, tá? A gente vai ver. Mas o usuário tem que mudar a sua senha, tá? A gente passa essa senha para ele, e quando ele loga, o Windows, né, no caso, já avisa para ele, tem que trocar a senha, tá? E seguindo os critérios. Essa senha, mudar arroba 123, né? A gente coloca para tudo assim no AD. Vai ficar mais fácil, né? Aí faz uma senha geral, passa para todo mundo vai ter que mudar mesmo. Não tem como ele utilizar essa senha. Então, o Azure, tá? Isso não é só o Azure, não. Isso é uma política de N aplicações, tá? Eles estão bloqueando isso aqui. Porque, querendo ou não, por mais que você force o usuário a mudar, é uma brecha de segurança, tá?
vamos lá, vamos pegar um usuário mal intencionado, né? A gente não conhece, ele vai usar essa senha, vai mudar a senha, vai ter acesso já a recursos dentro da organização. Aí lá dentro, com o conhecimento que ele tiver, ele pode fazer o estrago que ele quiser, tá? Então, senhas óbvias demais, por mais que estejam atendendo, desculpa, aos recursos de senha, tá? Não vão ser aceitas, tá? Então deixa eu mudar aqui. Beleza. E se você quiser desabilitar a conta, né? Ou habilitar, na hora já passa, já usa, ou então desabilitar e só habilitar quando o usuário falar que vai utilizar, também tem essa possibilidade aqui, beleza? Eu já posso, só com isso aqui eu já posso criar, tá? Mas vamos passar pelas outras coisas aqui rapidinho, só pra gente ver. Aqui são as informações adicionais que você coloca do seu usuário, tá? O nome, sobrenome, então, por exemplo aqui, eu vou colocar aqui só user, teste. Aqui, esse ele é membro ou convidado, tá? Como a gente já escolheu lá membro, mas mudei de ideia, o cara vai ser convidado, você pode mudar aqui também antes de criar a conta, tá? Mesmo que depois que você crie, você pode mudar também, isso não é impedimento de nada não. E aqui as outras informações que você pode ou não colocar, ok? Basicamente a mesma coisa do AD local, tá? Tem algumas diferenças, por exemplo, esse aqui, ó, IDs do usuário, do certificado. Aqui é o seguinte, rapidinho aqui só para a gente poder entender. Esses IDs aqui do certificado, se tiver um certificado digital, tá? Tanto, deixa eu colocar aqui pesquisar, vamos aqui na documentação do Azure. Tanto que quando você vai colocar, você tem que até colocar o formato do certificado, ó. Então, x.509, tá? Nesse caso aqui não tem nada, só para mostrar para vocês mesmo. Ok, próximo aí, atribuições. Nesse caso de atribuições aqui, a gente vai falar. Eu posso adicionar uma função para esse usuário, posso adicionar um grupo. Por enquanto a gente não adicionou nem grupo nem nada, né? Por enquanto não tem nada. Vamos mandar ele analisar e criar aí. Beleza, o usuário está criado, tá? É aquela mesma questão. Atualiza, tá aí, certo? Para você adicionar, então, tem que acessar conforme está aqui, tá? Vai estar censurado aí partes, mas é o usuário que você criou, arroba e o domínio que foi gerado, tá? Então deixa eu copiar aqui. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou utilizar o navegador aqui, o Opera, né? Beleza, já estou aqui com o portal do Azure aberto, tá? Já ativei a VPN aqui, tá? Então, bora logar. Ficou faltando uma parte aí. Ok, vamos lá, next. Como eu estou utilizando VPN, tá, pessoal? Vai dar uma leve demorada nas coisas, tá? Mas vai dar. Se demorar demais, eu pauso e vou voltando, tá? Beleza, a senha que eu coloquei, vai pedir para trocar. Beleza. Então, como eu falei antes, tem que trocar a senha, tá? Não tem essa possibilidade. E outra coisa, não adianta digitar mesmo, tá? Então, bora trocar. E um detalhe também, o Azure mantém um histórico de senhas, tá? Então, por mais que seja uma senha do administrador, por exemplo, tá? Que ele usa constantemente, o Azure vai identificar aqui e vai barrar, tá? Então, tem que ir trocando as senhas constantemente, assim. Se eu não me engano, mais ou menos aquela ideia de você de gravar as últimas cinco senhas, que a maioria das aplicações, Google, a própria Outlook utiliza, tá? Ok. Queridos, aqui é o seguinte, o Azure, isso aqui vai forçar dentro de 14 dias, tá? O que que é isso? É você utilizar um Authenticator, tá? Você pode usar o próprio da Microsoft ou um outro qualquer, para você ter autenticação de dois fatores, certo? Isso aqui eu vou mostrar para vocês onde é, tá? Mas já de antemão é obrigatório. Não tem como burlar isso aqui, tá? O que ele faz é só isso. É só esse prazo aqui. Nesse caso aqui, escalator. Beleza. Aqui eu só vou colocar não, né?
não é recomendado, por mais que só você utilize o computador, tá? Eu tô dando algumas orientações aqui, não é nada assim obrigatório, orienta-se que por mais que só você utilize seu computador, não deixe contas logadas, tá? Então aquilo ali que estava perguntando, eu particularmente eu não gosto, mas não é regra, tá? É só uma orientação mesmo. Ok, logando, tá?